E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, dando sequência então ao nosso conteúdo de saúde mental, eu separei para essa semana um material sobre saúde mental na adolescência e vocês podem estar acompanhando esse mesmo material. Ele está em áudio, ele vai estar com um vídeo, né, passando os slides. O conteúdo é o mesmo, tá, gente? É exatamente o mesmo. Eu vou disponibilizar os dois recursos, o que fica mais fácil para cada um. Tudo bem? Então, assim, o principal ponto, tá, que a gente precisa estar discutindo, que a gente precisa estar observando com relação à saúde mental na adolescência são as relações assim de risco de conflitos, riscos de violência, riscos de agravos, né, bastante intensos em relação às relações que se tem a, ao ambiente, né, ao ambiente, às pessoas em torno desse adolescente, né, desse jovem. No caso, quando a gente fala, né, sobre saúde mental, é muito importante a gente frisar sempre o seguinte, né? Quando a gente vai comentar qualquer coisa em relação a isso, é bom frisar sempre o seguinte: você tem um parâmetro que é o que você considera como o adequado, né? O que seria normal, o que seria adequado. Você não tem um estado normalizador, assim, né? Você não tem uma condição que você diga, olha, ok, aqui, né? Isso aqui é vamos dizer, entre aspas, o normal, né? A gente não está falando de uma pressão arterial, a gente não está falando de um HGT, né? A gente fala de uma leitura de comportamento, de um entendimento em relação ao mundo, e isso é um universo em cada pessoa, né? Isso você tem uma forma de compreensão, né, para cada um. E isso é muito particular, isso é muito único e, e é também um dos fatores mais complicadores, né? Você, como não tem vamos dizer assim, essa cola, né? Esse parâmetro inicial para poder trabalhar, o que que a gente costuma fazer, né? O que que, pelo menos de início, né, a gente pode usar como uma forma de auxílio, né, para entender que está acontecendo um problema. É justamente quando você tem a relação de dificuldade, né, a relação de comprometimento da rotina, tá? É o que o que eu conversei com vocês desde o começo da disciplina, para todas as patologias, para todas as alterações, para todas as suspeitas, né? O que que você tem? O que que você acaba conduzindo, né, como um tratamento, acaba interferindo como cuidados de enfermagem, acaba conduzindo de uma forma buscando modificações, adaptações, é sempre algo relacionado à condição de vida que essa pessoa está tendo. Então, quando a gente fala, né, sempre que a gente fala de qualquer tipo de recurso, né, na adolescência, né, como vamos pegar assim, você a partir de um determinado ponto, esse paciente, né, essa pessoa, ele vai começar a experimentar sensações, é, assim, conflitos emocionais, a maturidade, né, o ponto de maturidade emocional. Para se atingir um ponto de maturidade emocional, você precisa de conflitos, você tem que passar por desafios, por mudanças, né, que a princípio não são experiências agradáveis, né, podem não ser experiências agradáveis, mas que vão gerar um processo de maturidade, né. Assim, se a gente pensar, você não chega, né, ao lugar que você está hoje, né, você não pensa de uma forma de se preocupar com o ambiente em que você vive, né? Você não é assim, você não se torna, né? Você acaba não se tornando
a alguém capaz de lidar com problemas, né? A menos que você passe por diversas dificuldades, por diversos problemas, por diversos conflitos e, e assim, muitas vezes esses conflitos, né, eles podem não ser muito bem mediados, podem não ser muito bem gerenciados e isso, né, acaba causando um dano, um desgaste cada vez maior, né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso, certo? É muito importante a gente estar verificando esse ponto e como que a gente pode fazer isso, né? Através daquela questão, né? Escuta qualificada, que se você parar para pensar bem, nada mais é do que você parar de verdade, né? E dar atenção de verdade ao problema, né? Ou você parar e você ouvir de fato, né? Isso é muito importante de ser feito, né? Algumas coisas, né? A gente tem alguns detalhes com relação à saúde mental na adolescência, como por exemplo, os transtornos emocionais, aquilo que acaba se cronificando, né? Um estado depressivo, um estado de ansiedade, condições de patologias podem ser agravadas, né, durante a adolescência. A gente tem que lembrar que boa parte das condições psiquiátricas elas dão início a partir dos 14, 15 anos por ali. Você tem uma média, né, já bem estabelecida de que, bem, a partir dali você pode, né, passar a detectar uma série de condições mais ou menos, né, evidenciadas, né, não é algo, como eu disse, muito simples, só você ir lá fazer uma mensuração e você já detecta, não é uma tabela de pontos, não é uma escala, isso depende de um acompanhamento contínuo, né? E preferencialmente, né? Claro, né? Aquele acompanhamento contínuo e qualificado, certo? Outra coisa também que a gente tem que levar muito em consideração as relações de suicídio, né? As relações de suicídio, quando a gente fala da intensidade das emoções, quando a gente fala da questão de violência, violência autoprovocada, é claro que isso pode acabar conduzindo também para comportamentos suicidas, para ideações suicidas, né? Ideação suicida é você pensar no suicídio, né? Você de repente começar a achar, começar a acreditar que, ok, as coisas estão ruins, mas a maneira que eu, né, posso ter de resolver isso talvez seja me matando. E isso é um pensamento muito recorrente na adolescência, quando não se, né, você tem uma série de fatores, pode ser um conflito geracional, pode ser um conflito pessoal, interpessoal, né? Você tem uma série de mecanismos, né, que como as emoções elas flutuam, vão de um bem-estar intenso, né, para um mal-estar horrível, né, um verdadeiro inferno na cabeça do adolescente. Isso pode acabar gerando também, né, a ideia de que, ok, para terminar com isso, né, eu me mato e isso acaba, ou eu me mato e a vida das pessoas ao meu redor melhora. São frases, são comentários muito recorrentes, né, no comportamento suicida. E assim, merecendo, né, um capítulo à parte, é claro, sobre o suicídio, mas assim, a gente precisa inserir, né, esse comentário, precisa inserir esse cuidado, né, na adolescência, tem que estar atento. E como sempre, quando a gente vai falar de saúde mental, não é uma ou duas avaliações simplesmente, né? O paciente passou em uma avaliação totalmente descartado o risco de suicídio, né? É muito importante que isso seja acompanhado por um leque maior possível de profissionais, por uma
uma maneira de ficar o maior tempo possível de olho, lembrando que riscos de suicídio são considerados urgências, ok? São urgências psiquiátricas. Ah, mas a pessoa está só falando que vai se matar. Ótimo, né? Já é uma urgência psiquiátrica, né? Já é uma urgência, ela já tem que ser atendida o quanto antes, tem que ser agilizado, tem que ter uma celeridade diferente no tratamento, no acompanhamento. O fato de falar sobre suicídio, né? Chegar comentando sobre suicídio é uma coisa, o fato de dizer que está querendo se matar é outra totalmente diferente e que merece muita atenção. É algo que tem que ser conduzido de acordo com o agravo que representa, né? Então, é o tipo de coisa que não pode ser tratado como que é só chamar atenção, que é isso ou que é aquilo. É, isso tem que ser avaliado e não julgado, ok? Então é muito importante essa questão do tratamento, da celeridade do tratamento, é fundamental, tudo bem? Então, assim, aqui a gente tem um parâmetro, tá? Só puxando aqui, você tem um parâmetro aqui, ó, 62 mil adolescentes morreram em 2016 como resultado de autolesão. Esse dado, ele é da Organização Pan-Americana de Saúde. Também traz que a terceira principal causa de morte entre adolescentes, né, de 15 a 19 anos é por suicídio, e quase 90% de todos os adolescentes do mundo vivem em países de baixa ou média renda. No entanto, mais de 90% dos suicídios acontecem entre adolescentes que moram nesses países. Então, se você tem um valor muito alto, é um número muito alto das tentativas de suicídio, do suicídio consumado. Então é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, tem que ser muito atento com relação a isso, certo? Com relação a questões de tratamento, tá? Com relação a tipo de encaminhamento, ok, o que eu faço, como que intervenho, normalmente, o que se tem, você vai ter um suporte em saúde mental, você vai ter o suporte de serviço social, a UBS, tudo tem que funcionar de uma forma integrada, ou o atendimento é centralizado com psicólogo, psiquiatra, terapia ocupacional, a consulta de enfermagem, tudo sempre bastante integrado, prontuário ele é, ele é do paciente, né? Claro, as informações contidas ali pertencem única e exclusivamente ao paciente, porém a troca de informações de prontuário entre os profissionais, tá? Deve ocorrer, você deve ter relatórios, né, entre os atendimentos também para poder ter um ganho maior e mais considerável para esse jovem, ok? Então é muito importante esse tipo de cuidado. Na adolescência, um outro item também, né, bastante importante da gente estar falando, tá? Diz respeito justamente à relação de processos, né, de tomada de decisão, a processos de mediação, né, aquele gerenciamento de conflito interno, né, aquela proposta de conflito interno para não se tornar algo que vai se arrastando ao longo dos anos, fica um parâmetro muito dos problemas, né, assim que muitas das dificuldades que vocês podem observar ao longo do tempo vão ver que tem uma relação bastante estreita com infância, adolescência, né, e aí acaba se perpetuando por longos anos, tá bem? Bom, gente, esse é a parte do material dessa semana. Eu espero que deem uma olhada no PDF. Vamos conversando. Esse conteúdo a gente precisa deixar bem claro, bem consolidado, tudo bem? E até mais, pessoal.